Saindo do forno agorinha. Olha o nosso pão. Muito quente. Olha isso, que lindo. Mamãe, aqui é caminhão. Olha que lindo que tá. Mamãe, Perfeito. aqui é Agora esperar caminhão. esfriar. Oi, gente. Vamos aprender a fazer o pão finalmente. Depois de 8 dias fazendo o nosso fermento do zero. Finalmente chegou a hora de aprender a fazer o nosso pão. Eu vou ensinar aqui a minha receita básica. Essa receita é muito simples, é basicamente o nosso starter, né? Que a gente fez, o nosso fermento natural. É água, farinha e sal. Basicamente isso. Vocês vão precisar do quê? Um pote. Recomendo um pote de plástico transparente, porque daí a gente consegue ver quando ele dobrar de tamanho, sabe? Pra ver a altura que ele vai tá, pra gente poder depois fazer o shape dele, colocar pra descansar. Então recomendo muito uma balança. Quem não tiver, eu vou tentar fazer aqui e vou ver as medidas em xícara. Mas recomendo muito. Balança salva a vida, ajuda demais a gente, facilita muito a vida. Então, a balança, a farinha, eu vou estar usando essa farinha aqui hoje, ó. Pra quem tá começando, recomendo usar uma farinha de pão. Quem tiver no Brasil, pode usar farinha de mercado mesmo. Se conseguir comprar uma farinha um pouco melhor, uma farinha mais especial, com mais proteína, eu recomendo porque é mais fácil de você trabalhar. Ela aguenta mais a umidade, né? Ela absorve melhor a água, então ela vai ficar uma massa mais firme, assim, eu prefiro. Então, eu vou usar essa farinha. Pra quem tiver aqui também, se quiser usar farinha de pão ou se quiser usar uma farinha tradicional, pode usar também. Mas assim, eu prefiro, principalmente pra quem tá começando, tá? E não tem muita diferença de preço, não. Então, quem quiser, eu vou usar essa daqui, que é a farinha que eu geralmente uso pra fazer os meus pães pra encomenda. Então, o que eu tenho aqui é minha balança, né? E aqui eu quero mostrar pra vocês como é que tá o fermento. Eu alimentei ele, hoje eram umas 10 e pouquinho, mais ou menos. Eu até tive que colocar ele na geladeira, porque ele não para de crescer, ele tá crescendo muito rápido. Então, tá vendo? Cheio de bolha. Olha isso. Como ele tá ativo, gente. Tá muito ativo. Tô até surpreendida, assim, de como um dia faz diferença, sabe? Tá muito ativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar na xícara, porque eu quero facilitar quem tiver xícara em casa, pra fazer na xícara. A minha receita original eu uso 80 gramas ou 90 gramas de fermento. Como esse aqui tá muito ativo, eu acho que eu vou usar hoje umas 80 gramas pra essa quantidade. Então, vamos ver aqui quanto é que vai dar em xícara. Vamos ver. Olha, deu exatamente, passou um pouquinho, não tem problema, meia xícara do nosso fermento, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro, foram meus 80 gramas. Aqui. Eu gosto, depois que eu adiciono o meu fermento, eu já gosto de adicionar a água. Algumas pessoas primeiro misturam a farinha com a água para fazer a autólise. Eu acho que acaba complicando e, sinceramente, eu não vejo tanta diferença. Para algumas massas, talvez, mas para um pão normal, assim, vamos facilitar o processo, né? Então, aqui eu tenho meu fermento, que eu coloquei aqui no meu pote. Deu 80 gramas, praticamente. Tá, aqui tem um pouquinho mais ainda. Meia xícara, né? E aqui, eu não vou usar água hoje, tá? Vocês fingem que isso aqui é água. Eu fiz catupiry caseiro em casa e sobrou whey, e eu quero usar isso aqui. E isso aqui pode usar perfeitamente no pão. Ele adiciona mais sabor no pão, mais proteína também, né? Então eu vou usar o meu whey. Mas quem não tiver, usa água, vai ser a mesma coisa. É líquido do mesmo jeito, não vai mudar a quantidade, nada, o peso. Então, eu vou usar para 400 gramas de farinha, geralmente
eu uso 250 gramas de água, mas para quem tá fazendo em casa pela primeira vez, coloca essas 250 gramas e você sente a sua massa primeiro, vê se estiver muito pegajosa ou se estiver muito seca, você adiciona mais água, tá? Então aqui eu vou ver quanto vai dar. 106 gramas. Provavelmente vai dar 1,5 copo, mais ou menos, né? Aqui, 205. Misturar aqui. Preciso de mais 45, que vai ser provavelmente o que? Metade. Tá bom. Aqui. Deu 1,5 copo de água ou do líquido que você estiver usando. Pode usar leite. Como eu disse, fazer pão é muito simples. Não tenham medo de fazer pão. Aqui eu só vou misturar para dissolver bem, né, ó, o meu fermento primeiro aqui no meu líquido. Pra ficar tudo bem misturadinho. Aí aqui eu vou só pesar a minha farinha. Eu faço meus pães com 400 gramas de farinha. Essa é a minha receita básica. Então eu vou pesar aqui pra ver quanto que vai me dar uma xícara. Vai ser aproximadamente 4 xícaras, né? Um pouquinho menos. Bom, aqui eu tenho a minha farinha já. Foram 4 xícaras, não tão cheias. Pode ser um meio dedinho para baixo da medida para quem for fazer com xícara, mas aí vai ter que sentir a massa na mão mesmo, tá? E aqui eu vou adicionar o meu sal já. Algumas pessoas falam para adicionar depois. Sinceramente, eu acho que se a gente adiciona agora no começo, a chance de vocês esquecer é muito menor. Porque eu já fiz e esqueci de colocar sal. Então, já pode colocar o sal aqui mesmo. São 6 gramas de sal. Eu vou medir na minha colherzinha aqui pra ver quanto vai dar. Eu tenho meia colher de chá. Vamos ver. É uma colher de chá de sal, tá, gente? 6 gramas para 400 gramas de farinha. E agora o que eu vou fazer vai ser só misturar. Como eu disse, eu adoro misturar com palitinho. Eu acho que é muito mais fácil. Então, só vou misturar bem aqui. Até não tá muito seca a massa. Mistura bem. Quem quiser misturar com a mão pra sentir a massa, pode misturar. Eu recomendo pra quem tá começando não começar com uma massa muito úmida, tá? Se tiver pegando muito na mão na hora que vocês misturarem aqui, coloca um pouquinho mais de farinha, não tem problema. Ou se tiver muito seca, pode colocar um pouquinho mais de líquido, que é o que eu vou fazer na minha aqui. Porque como a farinha de pão, ela absorve muito melhor o líquido, sabe? Então, a gente acaba usando um pouquinho mais. Geralmente vai ser umas 275 gramas, 275 ml de água aqui. E mistura. Aí aqui, vocês só misturam um pouquinho, não precisa misturar muito não, e deixa descansar, tá? Deixa essa mistura descansar uma meia hora, que eu vou deixar ela aqui no meu balcão, vou cobrir, porque daí a farinha vai absorvendo mais o líquido e vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar essa massa aqui. Então, deixa ela descansar e daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, deixei a minha massa descansar um pouquinho. Aí, com a mão molhada, tá, gente? A gente vai começar a fazer as nossas dobras. As dobras nada mais são do que puxar a massa e fazer isso, ó. Puxa dos lados. Isso é como se você estivesse sovando. Isso aqui vai ajudar a desenvolver o glúten. Vai fazer a nossa massa ficar mais estruturada, o pão crescer melhor. Aqui.
Nessa primeira vez aqui a gente mistura mais pra deixar essa massa a mais lisa possível, sabe? Vai raspando aqui, tirando, o que você conseguir tirar da lateral, tá vendo? Então é só a gente fazer isso, você vai puxando essa massa aqui até ver que ela tá mais lisa, tá vendo como ela já vai mudando a textura dela? Aqui eu coloquei um pouquinho de farinha a mais naquela hora e a massa tá ótima, ela não tá grudando na minha mão. Se a de vocês em casa estiver muito pegajosa, pode pôr um pouquinho mais de farinha, não tem problema. Se tiver muito seca, daí adiciona um pouquinho mais de água. Pra quem vai fazer com farinha normal, sem ser farinha de pão, fizer no Brasil também, que é um pouco diferente as farinhas, né? Começa com 250 gramas de água, tá? Oi? Mamãe já quebra pra você, tá? Começa com as 250, se precisar aumenta. E aqui é isso. Agora eu vou deixar essa minha massa descansar por mais ou menos meia hora. Quem quiser pode colocar um timer pra ver. Geralmente a receita básica você faz essas dobras 3 vezes ou 4 vezes pra dar mais estrutura na massa. Quem quiser já deixar essa massa sovada, já sovar aqui assim uns 10 minutos na mão, deixar ela bem lisinha, pode. Quem não quiser fazer as dobras, não precisa também. Vai ficar um pão... às vezes ele não cresce muito como ele deveria, mas dá certo também. Não tem segredo, sabe? Mas pra quem quer seguir minha receita, a gente vem e faz isso aqui a cada meia hora. E faz mais 3 vezes e depois a gente deixa esse pão aqui descansar até ele dobrar o volume dele aqui. Por isso que é legal um pote que ele tenha a lateral mais reta, assim, pra gente ver conforme ele for crescendo, ele for fermentando, né? E eu vou deixar aqui e eu volto daqui a pouco pra vocês verem como ela já fica mais elástica depois de meia hora. Voltando aqui, passou mais de meia hora na verdade. Então vamos ver. Tá vendo como a massa tá? Olha como tá elástica, né? Não gruda na minha mão. Tá perfeita, olha só. Só fazer as dobras de novo, pelo menos uma em cada ponta da massa, sabe? Começa aqui, aqui, 2, 3, 4. Eu gosto só de deixar ela virada aqui. Eu vou deixar ela descansar aqui mais um pouquinho e depois eu volto pra fazer mais as dobras. É isso. Terceira dobra. Agora a gente vai fazer a nossa última dobra. Tá vendo como ela já tá mais solta aqui no pote? Como sobe, olha, tá bem mais elástica. Isso aqui é o glúten que tá se desenvolvendo. Da primeira vez pra agora dá pra ver bastante diferença. Aqui. Deixar ela retinha assim. E é isso, deixar descansar. E quando ela tiver dobrado de tamanho, ela vai estar bem aerada, assim, vai estar bem crescida. Daí eu já venho mostrar pra vocês como é o ponto pra gente fazer o nosso shape. Porque daí a gente pode deixar ela ou na geladeira, né, e assar amanhã de manhã, no caso, que aqui agora é à noite. Ou então a gente já poderia até assar, se quisesse. Mas eu prefiro deixar na geladeira, que eu acho que fermenta um pouco mais, desenvolve mais sabor. Mas é isso.
Só esperar crescer e depois a gente volta. Bom, gente, depois de algumas horinhas, foram mais ou menos 3, 4 horas para ele crescer. Olha só. Dá pra ver a diferença na massa, né? Olha a lateral aqui, deixa eu tentar subir aqui pra vocês verem melhor. Olha, tá vendo? Tá cheio de bolhas, que tá bem fermentado, né? Ó, cresceu bastante. Dobrou, eu quero que dobre, olha só como tem bastante fermentação. Ó. Tá vendo? Tá uma massa bem fermentada, tá bem, cresceu bastante. O segredo aqui é esperar dobrar de tamanho. Não precisa deixar crescer muito, não. Se crescer demais, a gente faz uma focaccia. Pão a gente não perde. Mas agora eu vou ensinar vocês a fazer o shape. Eu só vou colocar um pouquinho aqui de farinha aqui na minha bancada. Não precisa pôr muito, não, porque como a minha massa não tá grudando, então eu acredito que vai ser bem fácil de tirar ela daqui. Olha, o que eu vou fazer, eu só vou transferir ela pra cá. Dá pra ver que ela tá bem leve, olha. Bem fofinha, bem crescida, tá bem bonita. Desgruda bem fácil, ela não gruda quase nada na minha mão. Minha mão tá seca, não tá nem molhada. Então aqui a gente tem a nossa massa, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir ela um pouco, formando mais ou menos um retângulo, ó. Com cuidado, tá? Não precisa ter medo da sua massa, tá vendo? Ela tá cheia de bolinhas, ó, tá super bonita. Aqui. Olha, tá vendo? Abri mais ou menos um retângulo. Se eu quisesse rechear, eu poderia colocar alguns recheios aqui. Hoje eu fiz um de presunto e queijo, por exemplo, eu recheei depois. Dá pra gente colocar semente nessa massa. Daí a gente colocaria semente na hora que a gente tá fazendo as dobras, sabe? Mas eu posso colocar só queijo, pode colocar tomate seco, pode colocar o que vocês quiserem. Gotinha de chocolate, se quiser. Dá pra fazer esse pão de chocolate também, que é um pão que eu faço que fica muito bom. Aqui abri ela, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui, sobrando um tanto, né? Como se fosse dobrar em terços. Eu vou puxar, deixa eu só colocar aqui pra ver se dá pra ver melhor. Vou puxar ela aqui, olha só como ela é uma massa elástica. E vou colocar aqui como se fosse uma fraldinha de neném. Mais ou menos. Tá vendo? Coloquei ela aqui. Essa ponta que sobrou aqui, ó, eu só fecho ela aqui. Tá vendo? Aqui. Olha. Aí, tá vendo que ficou solto aqui, né? Eu vou juntar isso aqui, gente, ó. Vou meio que fechando ela aqui, tá vendo? Olha como ela tá fermentando, como tá ativo. Aqui, ó. Vou fechando isso daqui. Aqui, costurando mesmo. Tá muito esse fermento nosso tá muito ativo. Tô até surpresa com o tanto que tá ativo. Meu primeiro não ficou assim, não, em 3 anos atrás. Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui e vou trazer aqui, ó, enrolando. Eu vou criar aqui tensão com a minha massa, tá? Pra ela ganhar estrutura, pra quando eu for assar, ela manter a estrutura aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela fica, né? Tá bem firme. Eu gosto só daí de fechar aqui as laterais. Pode apertar pra sair as bolinhas, tá bom? Ó, tá formando muita bolha. E é isso. Se você for colocar seu pão
é fazer ele num bowl, por exemplo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu só vou pôr a farinha pra não grudar. Pode ser farinha de arroz também, quem quiser. Eu poderia até usar esse bowl aqui mesmo, que eu já usei pra fazer a minha massa, né? Colocar um guardanapo limpo aqui, polvilhar. Poderia polvilhar com farinha e colocar aqui. O que mudaria é que daí eu vou pegar essa massa e vou começar a moldar ela num formato de um redondo, né? Pra ela ficar mais redondinha. Mas eu tenho um formato que eu prefiro aqui em casa, que é esse meu potinho aqui. Um cisquinho aqui. Esse meu potinho eu paguei $1 nele, na loja de $1. Eu gosto dele, ele é do formato de um baneton, que é o que geralmente o pessoal usa pra fazer os pães. Mas pode ser, se vocês tiverem em casa, um bowl, tá vendo? Só coloca o papel, o guardanapo aqui, polvilha com a farinha e tá pronto. Como eu tenho esse bowl meu aqui de plástico, eu gosto bastante de usar ele, eu vou usar ele. Então, o que eu vou fazer aqui... Olha, se vai ficar... Dá pra vocês verem. Aqui eu tenho o meu bowl, coloquei o meu paninho aqui. Esse daqui eu uso só pra fazer pão, tá? Eu vou pegar essa massa aqui e eu vou transferir pra cá, só que com a dobra pra cima, tá bom? Olha, tá vendo? Pra cima. E agora, o que eu vou fazer? Pra gente criar mais tensão nessa massa. Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Sabe? Vou aproximando ela aqui, ó. Como se eu estivesse mesmo fechando ela. Isso aqui a gente vai ajudar ela na hora que ela for pro forno. Ó, vai fazendo. Se sua mão estiver grudando na massa, põe um pouquinho de farinha. Não tem problema. Aqui. Tá vendo? E agora eu só vou cobrir ela. E vou colocar na minha geladeira até amanhã de manhã. Ó, assim ela vai pra geladeira. Se vocês quiserem, já daria até pra assar esse pão, tá, gente? Pode deixar ele aqui e já pode assar se quiser. Eu prefiro deixar ele na geladeira durante a noite, algumas horas. Eu posso assar ele amanhã de manhã, posso assar ele amanhã à tarde, à noite. Só deixa num lugar bem frio da sua geladeira, o lugar mais frio, pra ter certeza que ela não vai crescer muito, sabe? E amanhã de manhã daí eu mostro pra vocês como assar esse pão aqui. Mas aqui já tá pronto pra descansar. Quanto mais tempo ele ficar, né, ele vai fermentar mais. Isso aqui ajuda a desenvolver mais sabor. Eu acho que o pão fica mais gostoso quando a gente deixa ele descansar na geladeira. E eu acho que também é mais fácil pra assar, principalmente pra quem tá começando. Porque essa massa aqui, ela vai ficar mais firme, sabe? Então, acho que vai ser mais fácil pra gente trabalhar com ela. E depois amanhã eu dou algumas opções de como assar pra vocês. Aí, amanhã eu mostro. Até amanhã. Bom dia, gente. O pãozinho dormiu ali na geladeira algumas horas e eu vou assar ele agora de manhã. Agora, o que a gente tem que fazer é só colocar ele num... Pode ser um papel manteiga, untado com óleo e farinha. Não usa só papel manteiga porque vai grudar tudo. No Brasil tem um papel manteiga que ele não gruda, ele é especial. Eu achei no mercado quando eu tava em Itapira e eu usei ele, não grudava mesmo. Eu gosto de usar isso daqui porque eu posso usar quantas vezes eu quiser. Eu uso isso aqui só pra fazer pão. Então, ele tá até bem usado, vocês conseguem ver, mas eu posso usar muitas vezes. Então eu gosto de usar ele porque ele não gruda. O que eu vou fazer é só colocar aqui em cima e vou virar o meu pão aqui. Eu queria falar pra quem não tem panela de ferro, não precisa ter panela de ferro, tá? Eu usei muitos anos panela de ferro porque eu não sabia que eu podia fazer sem, mas pode fazer sem problema algum. Só precisa deixar o forno esquentar bem. E depois, se vocês tiverem assim uma chapa de ferro, uma assadeira de ferro, pode deixar ela esquentando junto no forno. Depois a gente só coloca isso daqui dentro.
Então, pra quem não tem medo de assar assim direto no forno, uma dica muito boa é assar numa assadeira, tá, gente? Ao invés de vocês tirarem ele daqui, vocês colocam ele aqui dentro. Ou, melhor ainda, já pode no dia anterior, que for fazer, né, o shape dele aqui, já pode deixar ele descansando aqui mesmo e depois só tira e coloca no forno. Mais fácil, tá? Pra quem tem medo, assim, de assar e o resultado vai ficar ótimo também. Eu indico pra quem tá começando a começar por aqui e depois quando vocês pegarem mais confiança, assim, fazer aqui. Ou se já quiser fazer aqui, já faz direto aqui e coloca no forno. Uma coisa que vocês vão precisar vai ser uma lâmina. Eu tenho essas daqui porque aqui eu acho muito fácil, né, no Amazon, assim. No Brasil, quando eu fazia pão, eu usava lâmina de barbear mesmo. Pegava a sua lâmina e passava aqui. Então, o pão você precisa fazer esse corte nele, porque senão ele não vai ter por onde sair o ar, ele vai explodir, vai ficar feio, não vai dar certo. Então, o que a gente faz? Eu gosto de sempre fazer desenho, assim, mas hoje eu vou ensinar o mais simples pra vocês, que é o corte simples mesmo. Que é pegar e passar aqui, ó, contínuo, sabe? Eu gosto sempre de fazer um pouquinho mais fundo e fazer assim, tá vendo com a minha lâmina? Ela vai entrando aqui, ó, sabe? Corta até o final aqui. Ó, aqui também, desse lado. Aqui. Tá vendo como ele já começa a abrir? Porque ele tá bem fermentado. Durante a noite ele fermentou mais um pouquinho e tá uma massa linda. Só vou fazer um detalhe aqui, totalmente opcional, tá, gente? Quem não quiser, não precisa fazer. Porque eu gosto de fazer um trigo aqui. Afoga, mamãe. E é isso. Quem colocar aqui na assadeira é só fazer o corte por cima. Eu também tenho essa daqui que eu gosto bastante. E agora é isso, meu forno tá ali pré-aquecido a 460 graus Fahrenheit. Eu preciso ver quanto é isso em Celsius, eu vou deixar na descrição aqui. Eu vou assar nessa temperatura por 10 minutos. Depois eu vou baixar minha temperatura para 435 e vou assar mais por meia hora, mais ou menos, até ele ficar bem douradinho. Eu sempre gosto, quando eu faço para vender, né, eu gosto de checar sempre ele com um termômetro para 200 Fahrenheit dentro da massa, né, para ter certeza que tá cozido. Mas pelo olho dá totalmente certo. Então eu vou colocar ali no forno e depois eu mostro pra vocês como é que ele vai ficar. Eu queria mostrar pra vocês, acabei de colocar ele no meu forno, eu tenho essa chapa de ferro aqui, tá vendo? Eu asso ele aqui. Quem não tiver já pode pôr numa assadeira mesmo, sem problema nenhum. E aqui embaixo eu tenho minha assadeirinha, minha frigideira de ferro com água, então vocês colocam pode ser uma frigideira, alguma coisa que possa ir no forno, na amassadeira, que possa ir no forno menor, com um pouquinho de água, tá, gente? Pra deixar nesses primeiros minutos e vou fechar. Pão. Primeiro pão com fermento novo. Sim.